Olá, pessoal. Hoje, dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro. Eu que gosto tanto de falar, que sempre procurei usar as palavras como força para a gente impulsionar aquilo que a gente acredita. Confesso que para estar aqui com vocês hoje eu fiquei pensando, como é que eu vou começar essa fala, né? Todo mundo tá sentindo, vivendo essa batalha tão grandiosa que é a luta contra essa epidemia, né? Ai, gente, quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou idealista, sabe o quanto eu amo minha profissão e sabe o quanto eu sonhei com esse ano de 2020 para a gente comemorar o nosso ano internacional, para a gente entregar vitórias, resultados, produtos daquilo que a gente planejou ao longo de tanto tempo. Nem sempre as coisas saem como planejado, né? Mas assim, eu acredito que todos os líderes, eles precisam se preparar para atuar em todas as situações, independente das circunstâncias. E é isso que eu estou fazendo aqui. Mesmo cansada, como todos nós estamos, né? Infelizmente não é só eu. Nós estamos realmente exaustos, preocupados, com medo. Mas nós estamos aqui. E aí, a gente também, mesmo diante de tanta dor, de tanto medo, de tantas angústias, a gente não poderia deixar de comemorar a nossa semana. Como eu falei há pouco, primeira vez na minha vida que eu meço as palavras. Não sei se a palavra certa seria comemorar, mas eu acho também que não é aquela coisa que a gente fala, não vamos deixar passar em branco. Afinal de contas, aquele lá de cima, ele sabe todas as coisas, né? E essa pandemia, gente, apesar de toda a dor, de todo o desafio, de todas as dificuldades, ela veio realmente, né, mostrar ao mundo que sem enfermagem não existe saúde. Sejam bem-vindos aí à nossa transmissão. É uma transmissão aberta a todo mundo, né? Clica aí no sininho para ativar as notificações, porque todos os dias nós vamos estar publicando algum material. E como esse é o ano internacional, como nós estamos tratando na nossa campanha Enfermagem Agora, Nursing Now, nós do IJF estamos aqui também para ajudar os nossos colegas do Fortaleza, do Ceará, do Brasil. Todos aqueles que tiverem alguma necessidade, a gente quer colaborar com vocês. A gente sabe que não tem sido fácil, para nós também não. E o pouco que a gente puder fazer, nós estamos aqui para isso. Então, se inscreve, divulga os nossos vídeos, porque além das nossas lives, além desse conteúdo que a gente está querendo passar para vocês, discutir com vocês nesse momento, a gente também vai deixar disponível para quem tiver interesse os nossos protocolos institucionais, os nossos vídeos de treinamento, o nosso material de pesquisa que a gente está utilizando para receber os nossos
os nossos profissionais, capacitar as pessoas novas que estão toda hora chegando ao nosso hospital. A gente errou, a gente acertou, então o que a gente vai estar publicando para vocês já é um produto um pouco mais finalizado, né? De tudo que a gente caminhou até agora e que, se Deus quiser, vai poder ajudar alguém aí nesse enfrentamento, tá bom? A gente sozinho não é nada, a luta não é minha, não é do IJF, não é da Prefeitura de Fortaleza, a luta é global. Quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós nos conscientizarmos, melhores resultados nós teremos. Então, exatamente por isso, hoje, dia 12 de maio, eu tô aqui para declarar aberta a nossa 8ª semana de enfermagem do IJF. O nosso tema é Nursing Now, uma pandemia no Ano Internacional da Enfermagem, riscos, expectativas e a defesa do SUS. Vamos começar? Fiz aqui esse bate-papo para a gente começar nessa palestra de abertura, né? Então vamos lá, gente. Discutir sobre o Ano Internacional da Enfermagem, para a gente dar início no dia de hoje, o dia do enfermeiro, o dia desse profissional tão importante para o sistema de saúde do mundo. E eu vou aqui, através de um bate-papo simples, né? A gente não vai se aprofundar muito, até porque a gente sabe o quanto tá difícil para todo mundo conseguir participar. Mas enfim, cabe a todos nós nos utilizarmos desse meio de comunicação para orientar as pessoas, para incentivar novas ações políticas pelo mundo, enfim, né? Vou aqui trazer para vocês um pouquinho do que é essa campanha mundial, o porquê dessa campanha. E aí, assim, para vocês não ficarem enjoados de olhar só para mim, vou tentar aqui, dentro da minha humilde capacidade de gerenciamento desses recursos, ficar passando um pouquinho também de alguma informação, de alguma imagem, para que a nossa conversa ela seja um pouco mais interativa, né? Vamos lá. Passar aqui para vocês agora uma notícia que tem como título o seguinte: com o novo coronavírus, princípios de Florence Nightingale são lembrados 200 anos depois. Ai, gente, mesmo diante da dor, é difícil, né? Falar assim, como eu disse para vocês, para mim não tá sendo fácil, mas a gente não pode deixar morrer aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, assim, como eu tenho orgulho dessa mulher, gente. Como eu sou apaixonada pela minha profissão. Isso é muito bacana da gente contar, da gente falar, inclusive você que tá aí em casa, tá na quarentena. Existe na internet alguns até desenhos animados que contam a história de Florence. Eu já mostrei para minha filha, né? Minha filha pequena, minha filha mais velha me ajudou numa surpresa que eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo. Mas assim, para mostrar o quanto Florence foi importante na saúde do mundo, né? Florence, ela foi a fundadora da enfermagem moderna. Vou passar aqui a foto dela, né? Agora, hoje, no dia 12 de maio de 2020, nós estamos comemorando o bicentenário de Florence Nightingale. Ela foi uma enfermeira britânica que foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela, mesmo sendo de uma família nobre, ela se recusou a seguir o que era padrão naquela época e começou a trabalhar, né, como enfermeira, ajudando a salvar os soldados na Guerra da Crimeia. Naquela época, gente,
as pessoas que eram de classe social mais abastada, elas preferiam se tratar em casa, porque o índice de mortalidade nos hospitais era muito grande. Não tinha condições adequadas de higiene. E Florence, ela foi uma estudiosa, estatística. Ela conseguiu consolidar dados sobre a influência do ambiente na recuperação dos pacientes, né? Ela fundamentou uma teoria ambientalista. Então, assim, isso é uma coisa de muito orgulho, gente. Se a gente fizer aí uma comparação com o dia de hoje, mesmo sem o coronavírus, ainda é um desafio mundial a segurança do paciente. Ainda é pequena a adesão à higienização das mãos. Os processos de cuidar sistematizados, organizados, valorizados. Mesmo com 20 anos, né? 21 anos do Relatório Mundial do Errar é Humano, a gente ainda assim permanece com grandes dificuldades de mensuração de erros, de ações sistemáticas para a segurança do nosso paciente. E aí isso precisa nos encher de orgulho, porque há quanto tempo essa mulher enfrentou a sociedade, enfrentou os padrões daquela época para instituir rotinas de higienização, de lavagem de mãos. Ela era conhecida como a Dama da Lâmpada porque ela saía à noite para ver os pacientes, visitar os pacientes. Florence, ela considerava as questões ambientais relacionadas à respiração, qualidade do ar respirado, ruídos, luminosidade. Gente, Florence era incrível, incrível. Como a gente, assim, a vantagem de conversar assim, tudo nesse momento é porque a gente pode também ser mais informal, né? E assim, gente, Florence considerou inclusive a questão psicológica e social no tratamento dos doentes. Me fala se isso não é incrível. Você que está aí hoje, né, tá me ouvindo como profissional de saúde, enfermeiro, técnico, auxiliar, ou mesmo como uma pessoa, um paciente, o quanto é importante você estar num local limpo, organizado, adequado, o quanto é importante a tua condição social e psicológica estarem alinhadas para a recuperação, para a promoção da saúde. Gente, Florence, eu falei agora em promoção da saúde, me lembrei de outra coisa maravilhosa que ela trouxe para nós também. Ela separou, gente, assim, a enfermagem da saúde e a enfermagem da doença. Foi como ela chamou naquela época, né? Então, ela trabalhava como enfermagem da saúde ações de promoção, agindo como, fazendo uma pequena comparação, como por exemplo hoje na atenção básica, o que os agentes comunitários fazem, né, de orientar as famílias, as pessoas, dos cuidados básicos para prevenir doenças. Gente, é incrível, né? É incrível o que ela faz. E também a enfermagem da doença, né, que era aquela que precisava de uma educação mais formal, de qualidade, para que se entendesse o perfil daquela doença e pudesse assistir o paciente no que ele necessitava. Essa, gente, é a diferença do profissional de enfermagem para outros profissionais da saúde. O que importava para Florence era a necessidade do paciente, era o que ele sentia como necessário para a sua recuperação. E não apenas fragmentar uma ação, por exemplo, para resolver um problema específico. Ela foi a precursora da enfermagem moderna, por quê? Porque ela trouxe para a gente essa visão holística, né? Essa visão que o ser humano, ele é um conjunto de coisas, não só falando na questão de homeostase, de funcionamento dos seus órgãos, de sistemas, né? Mas assim, de uma forma que nós
somos influenciados também pelo ambiente em que vivemos. Então, assim, essa mulher, gente, ela é digna da mais absoluta admiração, do mais absoluto respeito. E aí, assim, eu trago pra gente um desafio, né? Um desafio do bem mesmo. O que nós podemos trazer de Florence para nós, profissionais de enfermagem, no nosso dia a dia? Ela gostava muito de matemática, né? Mas os pais não deixaram ela seguir também essa carreira. Só que ela usou esse conhecimento também para gerar indicadores, gente, dados estatísticos sobre a questão do ambiente, da higiene, da recuperação dos soldados, né? Nessa época estava acontecendo a Guerra da Crimeia, né? E Florence foi responsável por conduzir esses hospitais. Inclusive, gente, fazendo assim, que eu falei, né, da reportagem agora no começo do nossa transmissão, aquela reportagem que eu li, ela estava se referindo a 5 hospitais de campanha que foram abertos, né, no país de Gales e que chamavam hospitais Nightingale, em homenagem a ela. Porque lá foi quando, inclusive, onde nasceu a campanha. É uma profissional extremamente respeitada e que tem membros da família real que defendem essa campanha pela valorização. Então, assim, gente, não é à toa, né? Eu sei, como enfermeira, que é uma luta muito grande da gente. A gente sempre fala, por exemplo, de valorização, de reconhecimento. Eu gostaria, de fato, que aquelas pessoas que hoje estão num lugar de decisão, né, de tomada de decisão, políticos, por exemplo, empresários, eles conhecessem um pouco, abrissem mais a cabeça realmente para ver o papel desse profissional no mundo. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu me programei aqui um pouquinho para a gente falar sobre as nossas expectativas, né, nesse ano internacional. E aí, assim, nasceu essa campanha, né, a campanha nacional, e o que ela veio trazer pra gente? Vou mostrar aqui a fotozinha da campanha, vai aparecer aqui, né? Ela é uma grande ação internacional de empoderamento dos profissionais de enfermagem. No Brasil, é realizada pelo COFEM, em parceria com o Centro Colaborador da OMS para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem, vinculado à USP de Ribeirão Preto, e tem como objetivo principal apresentar os profissionais da categoria como verdadeiros protagonistas da saúde. Essa campanha, ela tem princípios básicos, né? E eu vou aqui dizer um pouco para vocês, vou ler aqui quais são os princípios, que eles são muito simples e tudo, e que se eles forem de fato atendidos, se eles funcionarem como um filtro para a decisão dessas pessoas, como eu coloquei, a gente vai conseguir avançar muito na qualidade da assistência à saúde do nosso povo, da nossa população. Primeiro princípio: todo mundo tem direito à saúde e ao atendimento médico, né? Aqui também, por isso aqui, o tema da nossa campanha, da nossa semana, é a gente trazer a defesa pelo SUS. Ao longo da semana a gente vai ter uma live sobre isso e a gente vai comparar o nosso sistema de saúde com o sistema do mundo e vamos comprovadamente mostrar o quanto o SUS é importante, o quanto o SUS é fundamental para a nossa saúde e o quanto nós precisamos defendê-lo. Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Simples, né? E eu acho que esse ano, isso tudo, gente, o mais interessante é que foi planejado muito antes dessa pandemia. Mas olha só o quanto está trazendo de atual. Pessoas de diferentes países trabalhando e aprendendo juntas podem desenvolver novas abordagens para melhorar a saúde, um benefício para todos.
uma abordagem de saúde em todas as políticas, considerando as implicações para a saúde das decisões tomadas em todos os setores, é algo vital. Outro princípio é: fatores tão diversos quanto educação, status econômico, capital social e ambiente físico afetam profundamente a saúde e o bem-estar de indivíduos e populações. E aqui eu faço uma pausa para fazer só uma correlação com esse princípio. Esse princípio, ele enquadra tanto o profissional quanto o paciente. A gente não pode tratar de um ano internacional sem, por exemplo, lembrar de questões históricas na nossa categoria, como é a campanha pela lei da regulamentação das 30 horas, piso salarial, condições dignas de trabalho. Tudo isso, gente, não é algo apenas para valorizar o profissional. É algo que beneficia a saúde como um todo. Quando eu tenho um profissional que trabalha exaustivamente, seguidamente, sem um momento de descanso, sem um momento de lazer, com certeza, né, isso é cientificamente comprovado, não é opinião minha, a gente aumenta muito o risco de erro na assistência à saúde. É uma coisa muito importante e a gente não pode deixar que isso passe, né? Nesse ano de 2020, apesar de toda essa crise, apesar de todo esse enfrentamento, a gente precisa levantar sim essa bandeira e tá mostrando o quanto é necessário a regulamentação daquilo que nos é de direito e que vai beneficiar muito além dos profissionais de enfermagem e a toda a população, né? A melhoria da saúde depende de um trabalho conjunto. Os profissionais de saúde e a sociedade devem reunir suas diferentes habilidades e experiências para compartilhar objetivos. A enfermagem deve ser desenvolvida com relação ao avanço da força de trabalho na saúde em geral e à criação de novos modelos de atenção e promoção à saúde. Muitas pessoas, gente, assim, pensam, desconhecem, né? De uma maneira geral, estou falando do público em geral, o que significa nossa profissão. E esse é o ano para a gente mostrar a grandiosidade das nossas ações. Eu, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você que está assistindo. Eu sou estomoterapeuta, que é para as pessoas leigas, né, assim, que não são da saúde, sabendo o que significa. É um profissional que é especialista em feridas, estomas e incontinência e que tem uma ação extremamente importante na prevenção e tratamento de lesões que causam um impacto social, financeiro e emocional muito grande, como por exemplo as lesões por pressão, lesões causadas pelo, assim, como as pessoas conhecem, o pé diabético, né? Enfim, ajeitar aqui um pouquinho que eu já tô cansada, já tô fazendo uma lesão por pressão também. Enfim, sou especialista em gestão de emergência do SUS, e estou trabalhando, né, trabalho há 15 anos com gestão em serviços de saúde públicos, né, da rede pública de saúde, estado, no Ceará e município aqui de Fortaleza. Assim, por que eu estou falando isso? É só para mostrar para vocês que muito além só da assistência e da docência, a enfermagem ela tem um campo de trabalho enorme, gigante, né? Não cabe aqui eu falar todos, por isso eu dei só um exemplozinho do papel do enfermeiro. E assim, é importante saber desses números, dessa questão, para quê? Para que a gente consiga planejar melhor a nossa assistência, para que a gente siga o modelo de grandes países, para que não aconteça mais, gente, assim, sabe, da gente ter que, dos conselhos, sindicatos, associações, entrarem com ações contra editais que desrespeitam o enfermeiro em sua carga horária de trabalho e em remuneração. Isso é uma coisa que é preciso pensar. Por isso que é importante que assim, as pessoas que podem, né, tá tomando essas decisões, elas tenham conhecimento. E é uma das questões da campanha também, que é muito importante a participação do enfermeiro nas questões políticas.
Porque a gente, normalmente, como ser humano, a gente tende a defender, a entender aquilo que a gente conhece. Então, é preciso representatividade política da enfermagem, sim. O sucesso da campanha depende dos resultados locais. A campanha nacional terá sucesso a partir das experiências exitosas vividas no dia a dia de pacientes, cidadãos e profissionais de saúde. Olha que legal. A campanha, gente, ela é grandiosa porque ela não vê só o profissional de enfermagem. Ela vê a atuação desse profissional no sistema de saúde do mundo e os benefícios que isso vai trazer para a população. No Brasil, especificamente, a gente escolheu 3 metas, né, para se trabalhar nesse ano de 2020, que é o quê? Investir no fortalecimento da educação e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem com foco em liderança, investir na melhoria das condições de trabalho dos profissionais de enfermagem e disseminar práticas efetivas e inovadoras de enfermagem com base em evidências científicas em âmbito nacional e regional. Para vocês terem uma ideia, gente, a gente precisa de aproximadamente 6 milhões de enfermeiros no mundo para a gente conseguir atender a demanda de saúde que o planeta apresenta, né? Segundo os dados da OPAS, são necessários 800 mil profissionais de enfermagem, incluindo aí o profissional de enfermagem de obstetrícia, né? Para atender as necessidades aqui na América, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou passar para vocês e vou deixar disponível também para quem quiser pesquisar um relatório mundial de enfermagem de 2020, né? A Organização Mundial de Saúde e grandes parceiros apelam, né, a um investimento urgente em enfermeiros. Fazer uma correlação com essa questão desse ano com o que essa pandemia tem mostrado. O que eu vou falar aqui para vocês, assim, a gente não tem muito tempo para estar falando sobre isso, mas assim, eu escolhi alguns pontos principais para colocar aqui em termos de aprendizado e de desafios desde o âmbito político internacional ao Brasil, as instituições de saúde, né? E também, assim como as instituições de ensino. A primeira reflexão que eu trago, gente, no Ano Internacional da Enfermagem, que coincidiu, infelizmente, aí com essa grande pandemia, né? É a nossa capacidade de resposta a emergências. Será que nós estamos preparados? Eu tenho recebido relatos de colegas enfermeiros que estão sofrendo bastante, seja no âmbito da gestão ou no âmbito da assistência, na questão da tomada de decisão, de conseguir conviver com uma situação que a gente muda constantemente as ações. Hoje a gente planeja uma coisa por questões externas que a gente não tem governabilidade, a gente precisa replanejar. Então, assim, está de fato sendo muito desgastante e as pessoas estão se sentindo despreparadas para um enfrentamento a algo dessa magnitude. E aí isso nos traz uma questão que também, como eu acabei de falar, está muito forte nessa campanha, que é a qualidade do nosso ensino e as estratégias, né, utilizadas para a formação do profissional de enfermagem. Gente, é imperioso, é valioso que sejam as escolas, né, as universidades, elas sejam fiscalizadas como devem ser. Que seja ofertado aos alunos uma grade curricular moderna, atualizada, com as necessidades que o mundo está pedindo. É necessário uma formação de líderes em enfermagem. A gente sempre foi líder no nosso dia a dia, no plantão, por exemplo. A gente sempre precisou ter habilidades de comunicação, gestão de conflitos, divisão de tarefas. A gente precisava ter habilidade de liderança e que
ao longo da formação, isso não nos é oferecido. Eu, como coordenadora de um MBA em Gestão de Serviços de Saúde, foi inclusive, gente, isso sempre foi um sonho. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sentia muita falta, porque na época que eu fiz meu MBA tinha em negócios, né? Eu cheguei a fazer em gestão de pessoas e fui estudando questões de processos e outras dinâmicas, e eu percebo o quanto nós profissionais de saúde, aí eu faço até um parêntese, não só a enfermagem, mas todos nós assim, profissionais de saúde, nós temos um gap importante de desenvolvimento dessas competências. Muitas vezes você pode ser um profissional excelente tecnicamente, mas isso não te coloca numa situação privilegiada para saber, por exemplo, delegar uma tarefa, uma missão, para saber se relacionar, conseguir êxito na implementação de uma rotina, de um protocolo. Vocês imaginam se a gente já tivesse isso? Como o enfrentamento dessa pandemia estaria sendo diferente? Vocês imaginam se a gente tivesse no nosso dia a dia treinamentos em serviço do ponto de vista de ações emergenciais, planos de contingência? Se nós, de uma maneira geral, tivéssemos experiência em administração de gabinetes de crise. Eu tô falando isso, gente, porque em 2014 eu fiz um curso com o pessoal da Alemanha para acidentes com múltiplas vítimas, gestão de acidentes com múltiplas vítimas, e tudo por conta da Copa do Mundo, né? A gente se preparou. E assim, isso foi uma experiência muito valiosa no enfrentamento agora da pandemia lá no IJF. Numa outra live a gente vai falar sobre o nosso comitê de crise, sobre os nossos grupos de trabalho, frentes de ação, de trabalho. Então assim, a gente vai mostrar para vocês um pouco da nossa experiência e como isso nos ajudou a enfrentar essa questão, tá certo? Formação de lideranças como impulsionadores da categoria, não só da categoria, desculpa, né, mas também de ações gerenciais no âmbito da saúde, seja na atenção básica, aonde o enfermeiro ele tem um protagonismo grande há muito tempo, as ações especializadas, né, no âmbito de vista de instituições terciárias e quaternárias. E assim, voltando à questão da proteção individual, né? Por que eu falo que é uma questão de aprendizado? Eu acho assim, que no âmbito político e no âmbito gerencial das organizações, isso sempre deveria ter sido uma preocupação básica. Não só nas ações de fiscalização, mas numa ação cultural, que é talvez um grande desafio do nosso sistema de saúde, seja a questão da cultura de segurança, né? E nós mesmos profissionais, quantos de nós, gente, vamos fazer aqui também uma reflexão, a gente atendia às palestras, aos treinamentos, por exemplo, da NR32, de deixar os adornos em casa, de utilizar a proteção individual independente da doença do paciente. É uma reflexão, né? Eu não estou acusando ninguém, tudo. Ave Maria, a gente está numa situação de muita luta, de muitos desafios. Mas é como eu falei, né? Eu acho que tudo que acontece na vida, ele traz um aprendizado. Então, o uso correto, eficiente e assim como a oferta, a dispensação dos EPIs é algo que deve ficar para além da pandemia. Lideranças de enfermagem. A gente viu recentemente a ação do Dr. Wanderson de Oliveira, né, que atuou como secretário de Vigilância em Saúde brilhantemente, que em todos os seus posicionamentos mostrou conhecimento, propriedade e liderança. Gente,
isso é algo também que a gente precisa refletir. Nós precisamos de enfermeiros atuando na linha de frente, não só na assistência, mas na gestão, seja em âmbito local, regional e nacional. Nós, pela nossa própria formação, como eu já falei aqui no começo, uma formação holística, diferenciada, nós temos condição sim de ajudar, de colaborar na tomada de decisão para projetos mais inovadores, atuação dos enfermeiros na linha de frente, na gestão e na pesquisa, o dimensionamento de enfermagem. Gente, não posso deixar de falar disso. Dimensionamento de enfermagem é algo importante, fundamental, que agora, nessa época da pandemia, a gente está vendo a olhos claros para toda a gestão. E eu não estou falando no âmbito do IJF, não. Graças a Deus, nós temos uma gestão comprometida, né, que abraça, atende às nossas causas, reconhece a nossa importância. Então, nós até agora, apesar de todas as dificuldades, nós temos trabalhado com um dimensionamento muito bacana, né? Ideal, assim. Claro que acontecem as ausências, as pessoas estão adoecendo, muitos também que, por exemplo, agora no momento não são do nosso grupo de servidores, acabam às vezes faltando sem avisar, e isso compromete o dimensionamento, mas eu estou falando numa questão mais ampla, né? Ele tem que ser garantido sim. Após a pandemia, isso tem que ser uma prioridade nas decisões em saúde. E por fim, gente, o que essa pandemia tem nos ensinado também é que a gente precisa olhar para a segurança do paciente. Muitas pessoas estão falecendo pelo mundo pelo Covid-19 e também por complicações evitáveis, gente. Quando a gente tem uma superlotação de hospitais, quando a gente trabalha com desconhecido, quando a gente trabalha com profissionais inexperientes, isso mais uma vez eu repito, não estou falando da nossa instituição, estou falando de algo global, a gente precisa se preocupar com a segurança do paciente sim. E como eu falei, a gente vai ter também uma live sobre isso. Enfim, quero encerrar a minha fala dizendo para vocês que nós, do IJF, a gente abraçou o Ano Internacional da Enfermagem, tá? E eu queria dizer aqui como exemplo para outras instituições algumas coisas, algumas pequenas, outras de um maior impacto, que nós fizemos e que nós queríamos ter conseguido entregar a todos agora nessa semana e que não foi possível, né? Por conta desse enfrentamento, dessa pandemia, dessa dificuldade. Mas eu creio que o que ainda não foi entregue, tão logo será. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho do que a gente fez, né? Seguindo esses objetivos da campanha, seguindo os objetivos internacionais de valorização da nossa enfermagem. A gente teve um investimento grande em educação continuada. A gente está também sempre buscando e formalizando convênios com instituições de ensino, buscando com isso garantir a formação continuada, a qualificação dos nossos profissionais. Nós fundamos o nosso grupo de pesquisa em enfermagem, que infelizmente, por conta dessa questão de evitar a aglomeração de pessoas, ele está parado nesse momento, mas ele vai voltar, né, com a nossa professora doutora Rita Neumann. Nós estávamos para lançar o nosso laboratório de tecnologia e inovação, que também, infelizmente, parou por conta do enfrentamento, mas é uma meta e ela vai acontecer. Nós começamos com um programa de desenvolvimento de líderes, voltado para o desenvolvimento de competências entre as coordenações e entre os enfermeiros assessores, que essa foi mais uma ação baseada na campanha, que é a formação e criação de líderes. Nós criamos os enfermeiros assessores técnicos, que são diaristas em todas as unidades, com função de gerenciar a implementação de protocolos e boas práticas na enfermagem. Nós criamos e valorizamos alguns serviços internos, né, com a formação de enfermeiros, como por exemplo o CAV, que é a nossa Comissão de Acesso Vascular e Terapia Infusional, o time da dor,
cuidados paliativos, ambulatórios de cirurgia, ambulatórios de estomoterapia e o serviço de hemodiálise. Ainda tem vários locais que a gente planejou, está colocando os nossos enfermeiros em posição de liderança, e isso está em planejamento e vai acontecer tão logo a gente possa avançar, né, e vencer essa pandemia. A realização de concurso público para correção do dimensionamento de enfermagem, então a gente já convocou mais de 1.000 pessoas, a gente teve que suspender o concurso, né, adiar, melhor dizendo, o concurso para o segundo semestre, onde a gente vai realizar o concurso para enfermeiros também, para poder a gente conseguir abrir o nosso 5º andar do IJF2 com as UTIs, 4º andar, serviço de hemodinâmica. Então, assim, a gente está conseguindo corrigir e melhorar esse nosso dimensionamento. A reforma dos postos de trabalho e climatização das unidades. Ai, gente, eu fico pensando aqui quem é que está assistindo, né? E quem é que está aqui com a gente, para saber quantas vezes eu passei nas unidades incomodada, pensando no calor, nos móveis quebrados, naquela coisa, quanto foi difícil, gente, todo mundo sabe disso. Mas ao mesmo tempo, quando aconteceu, né, porque graças a Deus a gente já conseguiu entregar alguns e tá aí no cronograma cumprindo, mesmo com o coronavírus, paralelo a gente está cumprindo nosso cronograma de reformas, como ficou lindo. Aproveito aqui e agradeço a doutora Riane, a Beth, ao Marcos, todo mundo, a Rita. Gente, olha, assim, Beth, ao Pedro, gente, né? São pessoas que sonharam comigo e que ajudaram a tornar isso possível, esse momento possível. Nossos móveis feitos ergonômico, eu parecia uma criança na primeira inauguração, olhando lá, a Beth colocando, isso aqui você não vai se abaixar para pegar o soro, você puxa aqui com o pé, a caixa de pérfuro cortante, você vai puxar aqui para não ter perigo de você se furar. A iluminação, climatização, a altura das camas, um adesivozinho motivacional na parede. Ai, gente, foi planejado com tanto amor para vocês. E foi difícil, vocês sabem porque vocês sofreram muito também um período de condições de trabalho ruim, né? E muitos de nós sofrem aí pelos hospitais pelo Brasil todo. E eu tô muito, muito feliz de conseguir entregar isso para vocês. Que mais? Outros projetos que não são só para enfermagem, mas que nós fomos protagonistas na elaboração dos projetos, na colaboração para fazê-los acontecer, que foi aí junto com a doutora Ila, junto com o SESMIT, né? Que é o projeto Cuidando de Quem Cuida, cuidando do meu emocional. Obrigada, pessoal da Unifor, professora Patrícia, que faz atendimento aos nossos colaboradores. E agora com o concurso a gente vai receber psicólogos, não só para atendimento aos pacientes, mas também para os profissionais e psiquiatra, para a gente conseguir montar, evoluir no nosso ambulatório do colaborador, né? O projeto Semeando o Futuro, quando eu cheguei no JF, eu fiz um levantamento e eu vi que eu tinha 40% das minhas pessoas, gente, dos meus profissionais, com idade, né, já possível de se aposentar. E essas pessoas com amor muito grande à instituição, isso é uma coisa muito bonita de ver. E também, às vezes, sem saber o que fazer da vida quando sair, né? E aí esse programa veio para valorizar, para estimular, para desenvolver novas competências, talentos, até realizações, né? E também tem sido algo muito bacana. E o IJF na Praça, que foi surgiu com uma solicitação de grupo de profissionais de enfermagem no nosso planejamento tático, e a doutora Aila abraçou, porque já tinha visto uma experiência semelhante em outro estado, e a gente conta com o apoio do Corpo de Bombeiros para fazer os exercícios ali na Praça da Bandeira, né, que por enquanto também está suspenso por conta da pandemia. Mas é isso, gente, são ações, né, que a gente vê que tem tudo a ver com o projeto de valorização, e que tem muito mais coisa a fazer. Eu sempre olho muito para frente, aprendendo com o que passou e querendo conquistar ainda mais.
O JF, no seu planejamento, ele tem uma visão de futuro de se tornar um hospital quaternário, com transplantes, com reabilitação. Isso é um sonho grandioso, né? Assim, eu participo lá com a direção, Dr. Osmar, que sonha muito com a gente também sobre isso, e a gente vê o nosso prédio de ensino e pesquisa, a gente sonha com a expansão do hospital. É um projeto chamado JF 2040, que às vezes quando a gente fala, as pessoas dizem, mas 2040 eu nem vou estar lá. Só que a gente não faz assim, gente, para chegar em 2040, não. Para a gente conseguir realizar tudo em 2040, a gente tem que começar hoje. Por isso que esses programas, esses projetos, eles estão caminhando. Por isso que o IJF valorizou o seu profissional de enfermagem quando ofereceu, por exemplo, uma remuneração digna para quem está aqui na frente da batalha na epidemia, né, na pandemia. A gente tem muito a melhorar. Como a própria campanha diz, nós nunca sabemos de tudo, a gente tem sempre que aprender, a gente tem sempre que melhorar, sempre que inovar. E nesse ano, né, nosso ano internacional, eu desejo que a gente se torne mais unido, que a gente se ame mais, se respeite mais, que seja de fato o nosso ano, né? E aí eu trago como desafio aos gestores maiores, né? Para a gente conseguir fazer do ano de 2020 um ano de aprendizado e um ano de mudança. Vamos trabalhar a modernização da gestão em saúde, vamos investir na retenção de talentos com remuneração digna, com condições de trabalho apropriadas, com benefícios, políticas de benefícios que façam com que esse profissional, esse bom profissional deseje ficar exclusivamente naquela instituição, né? Mais uma vez eu estou dizendo, não estou me referindo apenas ao nosso hospital, ao nosso Zé de Açúcar, estou me referindo ao âmbito nacional mesmo, né? Vamos trabalhar isso. Os nossos profissionais, gente, eles precisam de valorização, que essa palavra ela tem um leque muito grande de significados. Não é só uma questão da remuneração. Sim, ela é digna, importante e ela precisa ser condizente com aquilo que a gente entrega, né? Mas também com qualidade de vida, saúde. O profissional, ele é um ser humano, então ele tem necessidades humanas básicas, como já diria nossa Wanda Horta. A gente precisa ter direito ao sono, ao repouso, à convivência, à família, ao lazer, ao status, ao respeito. Então, a política de valorização, ela está casada muito com uma visão de retenção de talentos. Muitas empresas multinacionais, elas já veem como isso uma questão de futuro, né? A enfermagem na era pós-digital, eu gosto muito disso também, a gente estuda muito isso, a gente vê que é uma das profissões que mais precisa ser valorizada. Porque o que a gente faz, gente, não dá para nenhuma máquina fazer. Não tem inteligência artificial que consiga nos substituir. A gente precisa ter investimento maciço na saúde do colaborador, né? Ações de qualidade de vida, investimento em qualificação profissional nas universidades e no âmbito das instituições também. Precisa trabalhar inovação em saúde, desde o âmbito local ao âmbito nacional, e disseminar essa inovação. Esse é o ano, essa é a era. Não existe mais aquela questão da gente ficar com o conhecimento, com o que é produzido só para nós. O mundo precisa disso. É o ano também da gente pensar na representatividade política da enfermagem. A gente precisa ter representantes não só em cargos do executivo, mas também legislativo. A gente precisa ter gerentes, gestores enfermeiros. São profissionais que, como eu já falei aqui várias vezes, existem estudos, não é só a minha opinião, gente. Vamos ler o relatório que vocês vão ver como a saúde pública vai melhorar a partir do momento que a gente conseguir valorizar a liderança em enfermagem.
E um compromisso político com a qualidade de formação dos nossos profissionais, né? A gente precisa que, de fato, as universidades honrem com aquilo que precisa, com condição de estágios, laboratórios, qualificação dos docentes, e a gente possa colocar cada vez mais no mercado bons profissionais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Enfermeiros, né? Hoje é o nosso dia, e eu quero dizer aqui para vocês, em primeiro lugar, para os meus enfermeiros do IJF, meus amigos, meus colegas de trabalho, olha, gente, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo todos os dias. Nesse momento, a gente sabe com quem a gente pode contar. E o trabalho de vocês tem feito uma diferença incrível no enfrentamento dessa pandemia. Vocês são verdadeiros heróis. Mas não heróis que merecem apenas palmas. As palmas fazem parte. Mas que vocês merecem muito mais. E nós estamos juntos, do mesmo lado. E nós vamos conseguir. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem especial. Foi um presente da minha filha mais velha, a Clara, com o namorado dela, o Isaac, o Lino. São 3 jovens produtores que fizeram um vídeo muito bacana para nós, como presente para a gente comemorar a nossa semana de enfermagem e o nosso ano internacional. E aí eu vou encerrar a minha transmissão com esse vídeo. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor. Infelizmente a gente não conseguiu juntar muitas imagens, mas nos telões do IJF a gente vai ficar passando imagens dos nossos profissionais, né? Manda foto pra gente, tudo, vai ser um prazer te mostrar lá. Você é importante, você é fundamental. E assim, espero que vocês gostem desse vídeo, que apesar desse momento de dificuldade, a gente consiga se sentir bem, né? Assim, não sei se essa seria a palavra, mas sentir que hoje é o nosso dia e que a gente merece ser lembrado internacionalmente, sim. Muito obrigada, gente. O vídeo vai continuar aqui meu vídeo vai continuar com o vídeo da campanha, mas ele vai ser disponibilizado sozinho também para a gente poder compartilhar e mostrar ao mundo para que a gente veio, né? Muito obrigada. Um beijo grande, fiquem com Deus e tamo junto. O ano é 2020, aniversário de 200 anos de Florence Nightingale, enfermeira, estatística, estudiosa que mudou a história da assistência à saúde. A ONU declara que 2020 seria o Ano Internacional da Enfermagem. Com o apoio de autoridades, nasce a campanha Nursing Now, Enfermagem Agora, com o objetivo de mostrar ao mundo o que de fato significa a enfermagem. Em janeiro de 2020, começa no mundo uma pandemia sem precedentes. São milhares de mortes, milhões de infectados. Nesse momento de dor e desafio, a enfermagem protagoniza o seu ano, cuidando, gerenciando, lutando, assistindo, fazendo o que ela sabe fazer. Com seu olhar atento, consegue enxergar o todo. Age com ciência, competência e zelo na elaboração e implementação de protocolos, montando serviços com as mais complexas necessidades, gerenciando pessoas, insumos e processos, assistindo com louvor os seus pacientes. 2020. Muito para aprender, muito para enxergar, muito para mudar. Enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. Que seu legado seja real. Que o respeito considere o conhecimento, a preparação e o esforço. Que a remuneração seja condizente com a grandiosidade do teu resultado.
que tenha condição de descanso, de convivência verdadeira com os teus. Que teu legado seja em propósito e em resultado, e não mais em abnegação. 2020 veio mostrar ao mundo que sem enfermagem não existe saúde.